Lei de Lenz. Objetivo: entender a lei de Lenz e seus efeitos. Antes de começar a explicar a lei de Lenz, vamos executar uma atividade simples. Pegue um tubo de cobre, que é condutor, mas não magnético. Jogue um pedaço de aço para baixo através do tubo. Ele cai rapidamente sob o impulso da gravidade. Agora, através do mesmo tubo de cobre, jogue um ímã. Você verá que o ímã cairá bem lentamente. Por que isto acontece? Este fenômeno pode ser explicado como a lei de Lenz. Quando o polo norte de um ímã em barra se aproxima de uma bobina, o campo magnético se alinha e, por isso, o fluxo magnético ligado à bobina muda. Isto aumenta uma força eletromotriz, de acordo com a lei de Faraday de indução eletromagnética. Esta força eletromotriz induzida, por sua vez, gera uma corrente na bobina e ela flui no sentido anti-horário. Aqui, o movimento das agulhas indica o fluxo da corrente convencional. Esta corrente induzida, por sua vez, gera seu próprio campo magnético, de modo que este lado da bobina, voltado para o polo norte do ímã em barra, age como o polo norte do campo magnético induzido. Assim como os polos se repelem entre si, o campo magnético secundário tende a se opor na aproximação de um ímã em barra e a energia mecânica gasta ao sobrepor esta força repulsiva é convertida em energia elétrica. De modo semelhante, quando o ímã se afasta da bobina, a corrente induzida flui no sentido horário, transformando o final da bobina, em frente ao ímã, no polo sul. Portanto, o polo norte do ímã tem que sobrepor a força de atração entre o polo sul do campo magnético induzido e o polo norte do ímã em barra. Novamente, a energia mecânica necessária para sobrepor a atração é convertida em energia elétrica. Deste modo, vimos a direção da corrente e do campo magnético e o movimento para frente e para trás do ímã em barra. A partir disso, podemos ver que uma força eletromotriz induzida gera uma corrente em uma direção tal que o campo magnético secundário induzido se opõe ao campo magnético, induzindo a corrente. Isto é conhecido como lei de Lenz. Para verificar a declaração acima, imagine por um momento que o polo norte de um ímã que se aproxima da bobina induz uma corrente que flui no sentido horário da bobina. Como resultado, a extremidade da bobina, voltada para o ímã, se torna o polo sul. Assim, devido à atração inerente entre os polos desiguais, o ímã será automaticamente pressionado na direção da bobina, sem desprender qualquer energia mecânica, o que significa que a energia elétrica pode ser produzida sem executar qualquer trabalho mecânico. Isto viola a lei de conservação de energia. De fato, para satisfazer a lei de conservação de energia, é essencial que a corrente induzida flua nesta direção, e este efeito magnético produzido pela corrente induzida vai se opor ao campo magnético externo. Neste caso, o movimento relativo do ímã em relação à bobina induz a força eletromotriz nesta direção, de forma a se opor à aproximação ou retirada do ímã. Agora, vamos voltar ao exemplo que consideramos no início. Neste caso, o ímã cai bem lentamente, porque o tubo de cobre adquiriu um campo magnético modificado com o ímã em queda. Este campo magnético modificado induz corrente no tubo de cobre. A corrente induzida no tubo de cobre, quando gira, produz seu próprio campo magnético, que se opõe ao campo magnético do ímã em queda através dele. Por isso, o ímã cai bem lentamente através do tubo de cobre.